Olá, investidor. O meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Na Mira do Trader. Sexta-feira, 20 graus, sol, manhã maravilhosa aqui em São Paulo. 10 horas e 38, dia 9 de junho de 2023. Eu desejo um bom pregão a todos. Racional do YouTube. Bye. Compra. Neste momento, se nós estivéssemos numa imersão, em uma sala, em um ambiente de transmissão, alguma coisa do gênero, a gente está gravando aqui no YouTube, mas caso tivéssemos um desafio, alguma coisa ao vivo transmitido, eu falaria em comprar nesse momento teste da média de 5 períodos. Provavelmente vai subir aí uns 500 pontos ao longo do pregão, se aproximando 500, 600 pontos, se aproximando da máxima do dia ao longo da tarde. Eu não vou dizer que vai romper a máxima e tal, porque a liquidez deve reduzir-se após o almoço. Eu vou contar uma história aqui, às vezes eu fico muito, digamos assim, comedido, tal, mas eu sei que a galera gosta de algumas histórias, tal, coloque lenha na fogueira um pouco. Pessoal, uma sexta-feira hoje, feriado. Muita gente vai trabalhar com extrema boa vontade, tal, outros vão naquele ritmo mais malemolente. Porque qual que é a ideia da galera? É ficar uns 4 dias fora, viajar e coisa e tal. Então a galera, por exemplo, vai almoçar hoje, 12h30, 1h, volta às 4 da tarde, muita gente, é um outro ritmo, acompanha do celular. Isso que eu tô falando é verdade, não existe nenhum mal nisso. Eu tô dizendo o que acontece. Então, o volume diminui muito do horário do almoço até o fechamento, né? Teve um feriado ontem, reduz volume, volatilidade, e a galera volta para o fechamento e área, né? Então é isso que acontece, por isso que o volume é menor. Porque no exterior, por exemplo, tá tudo normal, né? Não teve feriado, não houve nada. E isso atrasa os desafios, né? Por exemplo, a gente acertou o desafio, ó, tá subindo aqui já, 130, 120 pontos acima do nosso ponto teórico ali de entrada. Então deve se aproximar aqui do 117,145. E um feriado, por exemplo, nos Estados Unidos ou no Brasil, atrasa alvo dos desafios em 2, 3 dias cada um, né? Por isso que atrasou alguns dias os 115 mil pontos, mas o do 120 provavelmente vai bater realmente em junho, né, no mercado à vista. Então, tanto que eu já encomendei a arte. E já lancei um outro desafio, que eu vou oficializar no título hoje, que é Te Vejo nos 126 mil pontos em julho. Ok? Uma vez feita a introdução, e hoje eu estou na luta desde cedo, a imobiliária... Eu tenho 3 imobiliárias que me atendem, os meus imóveis alugados, compra e venda e tal. Uma é o quinto andar e tem outras 2. Cara, os caras pararam 4 horas da tarde uma das imobiliárias na quarta e vou voltar segunda-feira. Cara, é um absurdo isso aí. Por exemplo, inquilino me ligando, o pessoal interessado em alugar um outro imóvel lá que tá disponível me ligando. Quer dizer, eu acho que tá errado, né? Você tem um feriado na quinta... Você tem que ter um plantão, por exemplo, eu não posso parar na quarta-feira e voltar na segunda-feira. Eu tenho uma responsabilidade com os meus alunos. Por isso que eu falo que a Top Traders é diferente, né? É uma outra pegada aqui, um outro nível de consciência, que muita gente valoriza, tanto que está conosco há muito tempo, ok? Eu estou falando como cidadão, não exatamente como professor, né? Então, cara, por exemplo, você tem um negócio que está redondinho, tal, não vai ter nenhum problema, descansa, mas muitas empresas acabam ficando fechadas esses 4 dias, ou pessoas que somem, sendo que outras dependem dos seus trabalhos, posições, responsabilidade. É a minha visão. Então, meu querido amigo Carlos Flá. Carlos, a base do seu Flamengo é impressionante, vários craques surgindo. Flamengo e Palmeiras, além de tudo, são times iluminados nesse momento. A base, ela frutifica, né? Craques, né, na base do Palmeiras e do Flamengo, são rivais do meu Corinthians, mas eu tenho que reconhecer. Por exemplo, tem que reconhecer o trabalho do Dorival Júnior. Se hoje eu fosse fazer uma aposta, quem será o próximo técnico da seleção? Será o Dorival Júnior. Eu vou acertar e depois eu vou explicar por quê. Ok? Parabéns, professor Wagner, por mais um desafio cumprido. De fato, o mar está calmo para grandes objetivos e qualquer movimento será uma marola. Genial. Sempre apontando para novos objetivos. Matou a charada, resumiu tudo de forma esplêndida. Os objetivos são alcançados para aqueles que buscam através da dedicação. Estou sempre parabenizando os trabalhos, agradeço teu apoio na chuva ou no sol. Carlos, todos os trabalhos têm meu like, sempre vejo o mercado mais nervoso, tento contribuir com um pouco da minha experiência ao longo de décadas, pelo menos 2.
Então somos dois, eu estou na luta aí desde 2002 na Bolsa. Nosso querido amigo continua dizendo: posso corroborar que o trabalho é duro, árduo, sério, de técnica fina. Muito obrigado. Grande professor, grande abraço, professor, que seus objetivos sejam alcançados e dos alunos também. Sucesso à família com muita saúde e paz. Emocionante o seu texto. Agradeço de coração, querido. Giovanna Augusto de Oliveira, nosso querido amigo, show de bola, professor. Sou muito grato por todos os seus ensinamentos e Dali Grêmio. O Grêmio e o Inter são dois gigantes do Sul. Eu também tenho simpatia pelo Juventude, adoro a Serra Gaúcha, pelo Caxias também. Meu primeiro curso foi ministrado no Holiday Inn, em Porto Alegre. Os alunos me trataram com o maior carinho. Tenho contato com alguns deles até hoje. Foi em 2008. E o Grêmio... às vezes a gente torce para a pessoa, né? Independente de onde ela estiver. Então, profissionais como Luxemburgo, onde ele estiver, eu torço. Renato Gaúcho, eu torço. Fernando Diniz, eu torço, que são boas pessoas. São pessoas autênticas e eu torço por eles onde eles estiverem. E o Renato, inclusive, negou o Corinthians, mesmo assim eu torço por ele. Talvez ele sabia no que estaria se metendo, né? Então, o Vitor Pereira era praticamente um mágico ano passado. Ele saiu pela porta dos fundos, mas o trabalho dele era praticamente milagroso, porque o elenco era quase o mesmo. Querido amigo Ronei Oliveira, boa tarde, professor. Gostaria de solicitar uma análise de MRV Core Pomo agora. Tenho grande respeito pelo seu trabalho e agradeço pelas análises anteriores desses ativos. Gostaria de saber como gerenciar esses ativos após uma alta tão significativa. Obrigado. Pergunta excepcional. Fico honrado pelo seu reconhecimento e vamos em frente. Todas essas empresas fazem parte do portfólio da Top Traders em uma ou outra carteira. Ok? MRV3. O estresse que gera um bom momento favorável às posições, ele é alto também para o investidor. É mais difícil de administrar do que nos momentos de perda. Repito, é mais difícil administrar posições ganhadoras do que os momentos de perda. Porque o momento de ganho, são poucos investidores que vivenciam. O momento de perda, geralmente, quando ele ocorre, é coletivo. Explique. Geralmente, as pessoas realizam lucro de forma precoce. Então, por exemplo, MRV, como é que eu avaliaria esse ativo? Toma um pouquinho do meu Red Bull Sugar Free. Você olha o semanal, ele está marcando máximas. Não tem sinal de topo. E existe uma simetria, que fala aqui em 13,17. A questão é, se romper o 13,17, veja só, em janeiro de 2022, 13,9, 13,15 em março. O 13,17 é um alvo curto. Se romper, aí que vai começar a alta mais forte. Então, como gerenciar? Observando minuciosamente os gráficos, com o auxílio do semanal, que te dá uma visão mais madura sobre as movimentações. Né? O caso de Ecor, por exemplo. Como gerenciar? Muitas vezes observando os drivers e o setor. Né? São várias formas. Né? Por exemplo, Ecor. A gente sabe que ela costuma ser inversamente proporcional à Selic e tem expectativa de corte na Selic para agosto. O que ela faz no semanal? Um mastro bandeira. Então, semana passada subiu 8,76, essa semana está de lado, mas o cenário macro ele é altista e também os fundamentos. No gráfico diário, a gente percebe o rompimento de uma LTB e agora temos um pullback. E a Pomo 4, professor, ela é beneficiada por esse pacote maluco do governo? Olha, estenderam aí aos caminhões, então de certa forma sim. Ela é beneficiada, mas não é beneficiada assim de forma disruptiva, que vai causar um grande impacto, é beneficiada. Né? Você está numa churrascaria, tal, se serviu do buffet, veio uma sobremesa de brinde. Não é o principal, mas beneficia. Né? Faz algum nível de diferença. Então, Pomo 4, eu tenho um aluno que me falou o seguinte: se Pomo 4 buscar R$5, como você fala, quando você vier a Porto Alegre, eu pago o almoço e o jantar. Né? Então, quer dizer, eu tenho um almoço e um jantar garantido. E teve um outro aluno que falou também no caso de Pomo 4 para mim. Mas aí eu nem vou falar o que ele falou que faria. E não é nada pejorativo, porque
é engraçado, mas eu não tenho autorização. E chegou. E aí eu vou além, ela vai a 6 no mínimo. Então é um dos nossos grandes acertos. E aí, com toda a minha humildade, né, as pessoas falam que eu sou arrogante, mas porque não me conhecem, com toda a minha humildade, com todo o meu carinho. Quando você tem um negócio dando certo, o pessoal tem que segurar para fazer dinheiro. Né? E aí, se houver um sinal, a gente realiza. Agora, eu não estou dizendo aqui, vocês sabem que logo menos eu vou fazer algumas trocas na carteira. Eu não estou dizendo exatamente que ela não pode ser trocada. Nesse momento, com ativo perto da máxima da semana, eu não vou trocar. E como administrar? Olhando o cenário macro, o setor especificamente, os fundamentos e os gráficos do ativo. O professor Fundamentos tem um site chamado Fundamentos que eu utilizo e eu destrincho esse site na imersão. Por exemplo, você põe aqui Pomo 4, você consegue um raio-x do ativo. Né? Então é isso. É esse estudo que a gente faz e vai tocando o barco dos portfólios. Quem for fazer a próxima imersão, faz parte do conteúdo, estudar os fundamentos da ação e explicar cada um deles, sempre de forma prática, objetiva, sem enrolação. Não. Ok? Então é isso aí. Obrigado, Carlos, Giovano, Roney, Denilson, Gilson, César, Patrícia, Eduardo e Zé Vilela, que enobrecem e estimulam o nosso trabalho, que é diuturno. Querido amigo Denilson, parabéns pelo seu trabalho. Você poderia ver CB a V3 agora. Obrigado aí pelos votos. Pessoal, muito obrigado também por todo o engajamento lá no Instagram. Eu não esperava. O público da Top Traders ele é mais discreto, ele é um público seletivo. Mas muita gente se manifestou no Telegram, no desafio do 115. Isso daí me deixou muito, muito feliz mesmo. Muito feliz. A CBAV3 é um ativo com uma menor liquidez, um volume um pouco menor do que a média dos ativos que a gente opera e tem um gráfico com candles pequenos, o que significa pouco interesse do mercado pelo ativo. Professor, se eu colocaria numa carteira nova da Top Traders? Não. Agora, se eu tivesse que escolher entre a compra e a venda, eu sempre faço essa brincadeira, né? Imagina que eu fosse um trader de um banco suíço, ganhasse 10 milhões de euros por ano e tal, e eu tenho que me posicionar, compra ou venda, eu compraria. Mas eu não escolheria comprar esse ativo, ok? Mas ele tem aqui uma inclinação altista tal, mas os candles, a volatilidade histórica é muito reduzida, ok? Gilson Fraga, obrigado, professor, por seus estudos que muito nos ajudam em nossos investimentos. Essa é a missão, né? Caminhar ao lado das pessoas físicas, ok? O pessoal do grupo lá de onde eu tenho escritório está brigando por bobagem, né? As pessoas acham que podem fazer o que elas querem num ambiente coletivo. Né? As pessoas acham que elas podem fazer no ambiente coletivo coisas que estão fora das regras. E isso me impressiona muito. Eu tive pais maravilhosos, né? Eu não tenho mais meus pais, minha mãe faleceu em 2010 e meu pai em 2017, mas graças a Deus fui muito bem educado. Eu tive a sorte também de trabalhar em boas empresas, conviver com boas pessoas, e principalmente quando eu fiquei na Europa, eu aprendi muito essa razão de respeito, né? De você nunca prometer algo que você não pode cumprir, e quando você der a sua palavra, você cumprir, você entregar mais do que esperam de você, né? Então, quando as pessoas não fazem, para mim soa estranho, né? Existem regras de estacionamento do prédio, as pessoas simplesmente não cumprem e acham que está tudo bem. Como assim, né? Para mim, eu tenho essa dificuldade de compreensão, né? César Paulo, torcedor do Fluminense. César, o que você acha de mandar o Cano para o Corinthians e ficar com o Yuri Alberto por lá? Mas só por empréstimo, porque o Yuri Alberto vai arrebentar no Fluminense. Jogando com o Diniz, a gente vende ele por 20 milhões de euros e o Cano vai fazer 30 gols no Timão.
Aí tem que vir também o Marcelo, Fluminense pagando salário, e o Arias. Depois me fala o que você acha disso. Você está só no dólar. No índice você está só fazendo day trade? Não. Nós temos a venda no dólar. A gente está rolando, querido. Nós temos o médio 5466 menos 4.919, lucro de 547. Eu não nego, né? Às vezes o jogador, ele disputa artilharia. Não, o importante na artilharia é o meu time ganhar. Eu não nego que eu quero bater o recorde do ano passado. Eu poderia ter um discurso politicamente correto aqui. Não, o importante é isso. Eu quero bater o recorde, né? E tô sendo sincero, nosso recorde do ano passado são 600 pontos. Eu quero bater. É uma questão de vaidade? Não, é uma questão financeira. Tem espaço, né? E é um desafio, pessoal. A gente trabalha pela grana, pelo desafio. A gente trabalha para melhorar a qualidade de vida da nossa família, né? Eu sou trader igual vocês, né? Tenho sonhos também, objetivos, né? Então eu quero bater o recorde. Eu tô com 110 mini contratos, faz uma baita diferença e eu acredito que a gente vai bater sim, né? Só que aí vai chegar um momento que a gente vai precisar zerar esse dólar, né, e focar nas carteiras. São 6 carteiras aqui lá fora, mais o mini índice, mais o milho, então eu vou precisar focar até para poder fazer a manobra, mas por enquanto a gente deixa o dólar correr. E no mini índice nós temos o swing trade. Eu estou com 500 mini contratos. E César, eu tenho feito racionais todos os dias no Telegram, Instagram e YouTube, que a galera usa para fazer os giros das operações day trade, ok? Aí nosso querido amigo pede Camil e SLC3, parece um bom ponto de entrada. Peça análise Sequoia, perfeito. Está atrasado em relação aos seus pares ou é um ativo ruim mesmo? Teve prejuízo nos últimos 12 meses e no primeiro trimestre de 2023. Desde já agradeço, tem um bom feriado igual a você. Vai descansar? Você agora nem vai para o litoral, é verdade. Eu não tenho mais a casa lá em Maresias, mas eu tenho no litoral sul o apartamento. Mas eu estou trabalhando bastante estimulado. Agora que eu não vou descansar mesmo, né? O mercado subindo e a gente fica com essa euforia, muita energia. Não, uma euforia controlada, com serenidade. Mas a casa em Maresias eu vendi em 2019. Eu não tenho um arrependimento de ter vendido, mas se a gente soubesse que até a pandemia, eu não teria vendido, né? Só que eu vendi bem, né? Os imóveis lá se valorizaram muito, mas eu vendi bem na época. Maravilha, então vamos ver Camil. É aquela história, o professor escolheria comprar Camil ou não, mas entre a compra e a venda compraria. Tem o padrão da alavanca. É uma boa empresa, mas ela é muito complexa, as variáveis que a impactam são voláteis, mas está muito mais para compra do que para venda, mas não uma compra assim que me empolgaria, alguma coisa do gênero. Sobre a CLC3, é uma empresa agrícola, já fez parte da nossa carteira, deu muito trabalho na época, ela ia, voltava, não ia para lado nenhum. Aí a gente nunca mais operou o ativo, mas é uma situação de compra, mas uma compra que deve se desenvolver a valorização de forma lenta, gradual, né? Mas com bom potencial pelo menos de testar 38,72 e posteriormente 40,21. É uma que eu não compraria por escolha, mas entre a compra e a venda, sem dúvida, né? Tá com médias cruzadas em modo compra. Eu faria uma compra, mas é aquela ação que você tem que ter paciência. E aí nosso querido amigo perguntou da Sequoia, a gente tem Rail, por exemplo, em carteira, mais ou menos aí do setor, né? A Sequoia realmente tem algumas questões de fundamentos e ela está parada, é mais uma. Escolheria comprar não, mas entre a compra e a venda eu entraria na compra. É uma ação que o investidor, na minha opinião, ele não deve fazer termo e ele não deve alavancar no day trade, enfim. Se for uma posição lote comum ou meio lote, tá tudo bem, mas eu não entraria, tá? E ela realmente está atrasada, mas ela demonstra um acréscimo de volume. Isso pode aqui sinalizar a acumulação. E aquela história, né, César? Se o mercado começa a subir forte, tem liquidez para todos os lados, né? Então, o ativo pode se desenvolver sim. Então, Eduardo Fraga deixa um boa tarde e parabéns. Muito obrigado, querido. A Patrícia Takai diz o seguinte: professor, pode analisar CIA e Guar, claro. Pensando em montar posição, se não for abuso, perdoe a Pets. Tá com dificuldade de romper 7,91. Já estou posicionado há faz tempo, obrigado.
Obrigada. Então a Petz é um caso sério. A Petz é uma empresa alavancada, eu sou fã da marca, né, tanto da Petz quanto da Cobasi. Sou um frequentador da Petz, porque nós temos a Cristal. E é um ativo que impulsionou essa alta recente via ombro, cabeça, ombro invertido, padrão da alavanca, e passa novamente por um período de acumulação para posteriormente buscar algo perto de R$ 9,00, posteriormente 11. É uma ação que talvez seja realmente trocada nas próximas manobras, né? Ela é controversa, é uma ação que depois que a gente sair dessa posição, dificilmente eu vou voltar a operar de novo, porque ela não é um ativo estritamente técnico, tem diversas variáveis, desde Selic, o setor, e N situações, né? Ela está sempre alavancada e me preocupa um pouco ela não ter acompanhado algumas ações do setor de consumo na proporção que deveria. De todo modo, tem um ombro, cabeça, ombro invertido aqui escondido e pelo menos nos R$ 10 eu acho que vai dar para sair. Ok? Mas é uma ação que realmente dá muito trabalho. É tipo a SLC quando a gente operou. Você tem que ficar cuidando ali, não acompanha muitas vezes os pares. E aí tem CIA. O caso da CIA, eu acredito que o momento de compra não é ideal, porque ela está muito esticada. Ok? A CIA deu várias oportunidades nessa região aqui de 264, né, a mínima foi 263. No rompimento de 13,23, eu não compraria porque está esticado. Agora, se eu fosse fazê-lo, eu dividiria pelo menos em 3 pregões. Vou comprar 15 mil da CIA. Eu compraria, por exemplo, 5 hoje, 5 segunda, 5 terça. A chance de compor um bom preço médio é grande. Ela está um pouco esticada. É mais para aquele investidor que já vem posicionado monitorar a posição. Ok? No caso de Guararapes, que é a Riachuelo, Guar 3, vamos ver aqui. Já é uma situação diferente. Mas assim, divide pelo menos em 2 vezes a entrada, hoje e segunda. Ou hoje, segunda e terça também, mas eu sou muito mais Guararapes do que CIA nesse momento. Ela tá, apesar de estar longe da média, o que justifica uma entrada parcial, ela está na fase inicial de um movimento com grande acréscimo de volume. É uma ação que dá para pensar em algumas semanas em R$ 8,00 ou R$ 7,93. Ok? José Vilela, querido amigo, boa noite, Wagner. Você pode analisar a Aeris, Amar e Raiz 3? Você opera com opções? Não. Curiosamente, durante o meu início de trabalhos na Expo Money, eu só falava de opções. Né? Hoje em dia eu não falo mais. Né? Eu consigo falar com muita tranquilidade das ações nacionais, internacionais e futuros. Opções precisa de um... Tanto que geralmente quem fala de opções só fala disso, né? De uma dedicação praticamente integral. Ok? Não falo e não tem planos de falarmos também, sendo bem sincero. A Aeris, nós temos em carteira, os fundamentos são descontados, os candles muito anêmicos aqui, né, muito discretos. Ela precisa de algo novo, um candle que rasgue o gráfico e tal, e tem as bandas justapostas. É uma compra ok, né, sem termos, sem alavancagem, sem nada. É o caso também de Amar, nós temos os nossos acertos, mas tem as ações que ainda não prosperaram. A ER3 e a Amar 3 são 2 casos. Por isso que a gente precisa deixar as outras correrem, subirem, e ela demonstra algum grau de reação. Hoje, para quem é doidão mesmo e quer entrar numa posição até vezes 2, uma posição dupla de exposição, eu penso que a Amar é uma das melhores alternativas, né? Sendo que oficialmente nós só temos GEMAT com essa característica de exposição com peso 2. E um grande abraço aos meus alunos de Cuiabá. Amanhã vai ser Corinthians 2, Cuiabá 0 na Arena. Eu não irei no jogo, mas vou acompanhar pela TV. Então vamos lá, Raiz 3. Raiz 3, nós comentamos sobre o caso, como fizemos com Sabesp recentemente, quando ela montou esse padrão de fundo. E qual que é o nosso objetivo? 4,60. Ela rompeu um pivô ao deixar 3,76 para trás na semana passada e também passou com facilidade por 3,78. Entrar agora
divide pelo menos em 2 dias a entrada e o alvo realmente 4,60 ou trabalha com esse ponto uma vez rompido como stop. Não está no ponto ótimo, mas muitas ações realmente estão esticadas, só que a simetria em V fala em 4,60, tem espaço, então é compra. Ok? Forte abraço a todos, muito obrigado pela participação de vocês, que muito me estimula, fico realmente muito feliz. Então vamos lá agora, façamos aquele pente fino tradicional, começando pelo milho. O mini índice está indo lá no objetivo do racional do YouTube. O milho padrão da alavanca tem um padrão, um pivô, provavelmente será rompido a 59,12 menor, que deve impulsionar rumo à cabeça do outro 62,28, padrão micro e macro, isso me agrada. Na Cibolt está corrigindo, mas segurando na média de 21, falhou realmente no rompimento aqui do pivô, então a gente vai apagar. Né? Geralmente quem opera dólar conosco opera milho. O milho não prosperou ainda, então é interessante que a gente deixe o dólar andar um pouco mais, até para compensar também a operação com milho. Né? Então o trader ele não vai acertar todas as operações. Muitas vezes ele precisa compensar uma com a outra. Isso acontece, né? E eu sempre deixei isso muito claro. Aí nós temos o DI 1F25. Pessoal, pela queda do DI, assim, já é certo que em agosto vai cortar 0,25. Será que não vem um corte maior aí, uma aceleração? As pessoas falam, né, os entendidos aí no mercado, em 12,5 no final do ano para a Selic. Não é o que mostra o DI 1F25. O DI 1F25 hoje, praticamente, ele projeta 11% no final do ano, o que seria realmente fantástico aí para as nossas pretensões com as carteiras que temos. Então o DI escorregando mesmo, não tem sinal de fundo. Mesma coisa o mini dólar, ele caminha... você falou que ia buscar 4,900 até o final do pregão de hoje. Falei que ia se aproximar, então tá quase lá. Tem suporte a 4,902,500 e depois a 4,901,500. Se perder essa região de fundo, realmente pode acelerar um pouco a queda. O mini índice veio no ponto que nós comentávamos, que era a renovação da máxima do dia, veio no 117,180, bingo racional do YouTube. E o Ibovespa caminha rumo aos 120 mil pontos, né? Por que 120 mil pontos? Porque é justamente o 120,040, a máxima do dia 4, que é um topo imediatamente superior a esse que foi rompido, 114,835. Aí nós temos o BOVA11 também sem sinal de topo, o objetivo 115,91, máxima também do dia 4, e o Bovespa em dólares com largo espaço para subir. O Bovespa em dólares passou aqui por uma situação que a gente chama de clímax, fundo, fundo, fundo. Aí uma LTB, a conexão dessas duas estruturas gera uma alta muito forte. Então ele vai rompendo resistências, inclusive se aproximando do primeiro toque da LTB, que é 23,868, se aproximou e está passando nesse momento, né, que corresponde praticamente aos 120 mil pontos aqui no Brasil. Então nós temos, né, entre aspas, né, o benefício da dúvida aí de quem duvidava dos 120 mil pontos em junho até o último pregão. Então, além de hoje, nós temos mais 15 pregões. Pessoal, quem está torcendo para não bater vai cair do cavalo, vai bater, né? Seja realista, né? Reconheça o trabalho de quem é honesto, estudioso e dedicado, né? Nós acertamos o do 115, vamos acertar do 120 e vamos acertar do 126 em julho, né? Reconheçam o trabalho, junte-se a nós. O DXY, não adianta, o pessoal vai atacar e tudo vai cair do cavalo, porque a gente vai acertar os três. Sem falar no dólar. Então o DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas, está num ponto-chave, lutando aqui na base do pivô 103,382, momentaneamente respeitou. Se o DXY começar a escorregar e duplicar a barra do dia 8, ontem, vai jogar o dólar uns 50 pontos abaixo do nível atual. E aí eu chego no MME, que mede fluxo para mercados emergentes. É uma das boas novas, eu comentei ontem no estudo que eu fiz, o Reader lá no Telegram, que o MME é uma das bases da minha conversão de 120 mil pontos. Parte desse fluxo vem sim para Brasil e México. Aí eu chego no índice DAX.
Ah, professor, mas a Europa está hesitando, tal, normal, é uma das nossas teorias, né? Desinflação na Europa, mais países emergentes com uma maior intensidade nas negociações. Então, para nós, essa queda no Eurostoxx 50, no índice DAX, na Bolsa de Paris, no Reino Unido, não é exatamente uma surpresa. Então já era esperado. Aí nós teremos o EWZ, ETF brasileira negociado em Nova York. Respeitou a média de 5, deve subir de forma gradual. E o BZQ, inversamente proporcional à nossa bolsa vezes 2, ele vai derretendo, assim como o VIX, que é o índice do medo, Volatility Index. Dow Jones, ontem eu coloquei uma matéria para vocês no Telegram. Bolsas americanas entraram em bull market, né, 20% acima do fundo anterior. Ok? Então, bull market, o S&P renovando máximas, o índice de tecnologia Nasdaq também. Os títulos americanos de 10 anos, hoje não importa muito, porque o Brasil vai descolar, né? O Brasil é a bola da vez. Então, mas tem aqui talvez um topo mais baixo que o anterior. Né? Hoje os títulos americanos de 10 anos não são tão importantes, tá? Salvo para o setor de tecnologia, né? Quanto eram há algumas semanas atrás. E o petróleo, a gente optou por não ter exposição ao setor, é mais do mesmo. Ele vai e volta, fica no mesmo lugar. Tanto o WTI quanto o Brent. Aí nós temos o minério. Né? O minério buscou aqui o 108,45 e deve tocar a parte alta aqui do canal. Né? Então poucos acreditavam nessa recuperação. É uma das chaves dos códigos para essa alta que nós temos no mercado aqui no Brasil. E Bolsa de Xangai, no meu entendimento, acumulando para romper 3247. Japão renovando máximas em 30 anos. Né? Deve se aproximar aqui do topo recente. Astros alinhados, Small 11 subindo. Né? Rumo aqui a essa LTB. E FNC forte, renovando máximas também, nenhum sinal de topo. E a mesma leitura que a gente tem para o índice do setor imobiliário. Para o IMAT, índice de energia. Índice de energia agora muito forte, rompendo aqui um mastro bandeira. E o índice de consumo mostrando que existe saúde do mercado interno. Deixa eu ver o que eu fiz aqui nos outros pregões, para eu fazer uma carteira que ainda não foi estudada. Aqui não fizemos nenhuma carteira específica. Na segunda, pessoal, quiser entrar no grupo direto do Telegram, tem na descrição dos vídeos. Fizemos a carteira ouro essa semana. O que eu não fiz no YouTube, eu vou fazer no Telegram no final de semana. Todas as semanas a gente vai fazer as 6 carteiras, contando ou YouTube ou Telegram, fiquem tranquilos. Então vamos ver aqui. Então vamos ver. Então eu fiz... Na verdade fiz carteira ouro. Então o que eu vou fazer hoje? Eu vou fazer uma das carteiras internacionais. As outras 4 eu faço entre hoje e domingo. Lá no Telegram, ok? Então entre hoje e domingo eu faço a Fly USA, Pocket, Nacional e a Desafios. Então o primeiro ativo aqui para a gente finalizar os trabalhos é Ford. Ford é uma ação que deu uma baita oportunidade aqui no teste da CLTB. Ela caminha rumo ao decisivo 13,99. 14,67 foi topo aqui no dia 11 de novembro, dia 1º de fevereiro levemente abaixo. É um ponto ótimo de entrada, a entrada boa foi aqui, mas deve caminhar bem. Para quem gosta de seguir tendência, é uma possibilidade.
Morgan Stanley eu acho que é uma oportunidade melhor, porque tem um ombro cabeção invertido, parte de uma LTA, tem uma figura simétrica favorável à compra, para quem não está no barco. Quem está no barco, toca o barco. Roblox, nosso alvo, R$50, um dos ativos mais malucos que eu já operei na vida. Ela não respeita nada, na verdade. Agora, por exemplo, parecia que ia fazer um topo duplo, já está acima do patamar, deixa um gap de fuga, enfim. Bateu no 50, é venda e vou apagar o ativo aqui da plataforma. A Disney é uma boa, né? Pelo menos para o fechamento do gap, quem está de fora, PagSeguro é um ativo extremamente problemático. Ela tem sinal de fundo, a gente fica na dúvida se vai ser um padrão da alavanca ou um pivô de baixa. Né, esperemos que seja o padrão da alavanca e que ela rompa essa região e feche pelo menos o gap. É candidata a ser trocada nas próximas manobras, sim. Né? Então percebam que a gente tem uma carteira bem heterogênea, isso é necessário para que você tenha aí uma margem de manobra e coisa e tal. Nós temos Netflix, que talvez, né, a gente possa pensar nesse ativo a $600. Ela rompeu um baita de um pivô no semanal, não tem sinal de topo. McDonald's está perto da máxima histórica, né, respeitou o topo anterior, deve seguir assim tendência. Provavelmente nas próximas manobras a gente vai vender McDonald's e vender Monster também, porque talvez elas não tenham tanto mais para entregar, estão nas máximas aqui. Dá até para colocar um gráfico mensal. Então, ó, vejam que McDonald's e Monster estão nas máximas. A gente está ganhando bem nesses ativos, mas faz sentido talvez colocar um ativo com maior potencial, apesar da tendência ainda ser claramente altista, para poder de repente pegar um movimento explosivo. No caso de Monster tem um mastro bandeira, e a gente deve conseguir uma boa manobra realizando lucro nessas ações e alocando no ativo com maior potencial de curto prazo. Então tá entregue, um forte abraço a todos, muito obrigado pela sua atenção. Top Traders, a casa do investidor.